nós necessitamos de apreciar essas orientações com carinho, com afeto, com responsabilidade, porque ele veio exclusivamente com o intuito de nos oferecer os recursos e os meios de nos elevarmos cada vez mais, para conquistarmos a alegria, a felicidade e o bem-estar de cada um. Nós somos informados pela espiritualidade amiga de que os nossos destinos vão culminar com a felicidade que nós tanto almejamos e que ainda hoje se encontra muito distante de cada um de nós, principalmente no planeta em que nós vivemos, tendo em vista a hierarquia espiritual em que ocupamos nesta hora, neste momento, onde nos encontramos ainda envolvidos com débitos rigorosos com a justiça divina. E nós que nos encontramos procurando a libertação dessas imperfeições em que somos portadores, vamos nos lembrar de quando Moisés, pela primeira vez, trouxe a orientação e a informação de um só Criador, de um só Deus. Vamos nos reportar também ao nosso Mestre Maior, que veio nos ensinar aquilo que ainda o homem estava bastante distante de compreender e de entender, que eram as suas próprias necessidades. Tendo ele se limitado muito nos seus dizeres, porém não tendo deixado de trazer as orientações que se faziam necessárias naquela época. Mas ele não deixou de observar também que mais tarde viria alguém nos informar mais ainda a respeito de tudo aquilo que necessitamos nessa busca permanente e constante do nosso próprio crescimento, do nosso próprio aperfeiçoamento, trazendo à luz do conhecimento dos homens a doutrina dos Espíritos, ratificando os ensinamentos do Mestre, ampliando essas orientações para se tornar mais fácil a compreensão da nossa parte. Mas mesmo assim nos encontramos envolvidos ainda com as imperfeições características de cada um de nós, encontrando grandes dificuldades em desenvolver os sentimentos que nos elevam, os sentimentos que nos aproximam de nós mesmos, dos nossos semelhantes e das bem-aventuranças tão bem descritas pelo próprio Jesus no Sermão do Monte. E essas qualidades, esses valores, essas virtudes são de uma simplicidade tão grande que perturba o nosso ser, que incomoda a nossa comodidade, que nos convida a renúncias, em que nós temos grandes dificuldades ainda de impor a nós mesmos a reforma que se faz necessária para aproveitarmos essas orientações, esses ensinamentos. Como disse na segunda música, a própria reencarnação, a oportunidade redentora de cada um de nós, nessa caminhada que nos conduz à alegria e à felicidade eterna. E esses valores existentes em cada um de nós, ainda incubados, em estado latente, necessita do nosso carinho, do nosso afeto, da nossa boa vontade, para que venham à tona e sejam exercitadas por cada um de nós, assim como exemplificou o nosso Mestre Maior. E outros grandes espíritos, missionários, mensageiros do nosso Mestre Maior, que exemplificou através do trabalho, da atitude, do comportamento, da dedicação,
mostrando à humanidade que o caminho da redenção é a simplicidade, é a humildade, é a caridade. São valores que nós temos conhecimento, são valores que existem em cada um de nós, mas são valores que nós temos grande dificuldade em desenvolver. Porque ainda nós somos sufocados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela ambição e pela vaidade, que inibe o desenvolvimento desses valores. E o Cristo não se cansou de exemplificar, através dos seus dizeres e através do seu exemplo, que a caridade é o único caminho e o mais eficiente que nos conduz ao Pai. Todos nós, a partir do momento que conquistarmos esses valores, ou que desenvolvermos esses valores em nós, automaticamente nós vamos desenvolver o sentimento de fraternidade, de amor ao próximo, da simplicidade e da humildade. Quando nós exercitarmos esses valores, nós vamos proporcionar a nós mesmos a paz de coração que nós tanto precisamos e que nós não temos. Nós vamos apaziguar as nossas angústias, as nossas aflições, porque as nossas necessidades serão transformadas em esperanças que ainda nós não conseguimos cultivar nos nossos corações. E tendo a lição de hoje o objetivo de nos mostrar sobre a caridade, o caminho da salvação, o próprio Cristo diz: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, tive sede, careci de teto, estive nu, estive doente, estive preso e me assististes. Tudo isso são virtudes que nós devemos desenvolver em nós em relação aos nossos semelhantes, porque o primeiro beneficiado somos nós. Isso é o princípio da caridade que está passível de ser alcançado por cada um de nós. É o auxílio mútuo aos nossos semelhantes. Então, quando ele vier na sua majestade fazer essa separação, ele também dirá aos demais, dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Tive fome, tive sede, precisei de teto, estive sem roupa, estive doente e no cárcere, e não me acudistes. Para quantos desses mais pequenos negares essa assistência, é a mim que está negando. Então, na condição que nós não conseguimos compreender ainda que todos nós somos irmãos diante da criação divina, o auxílio mútuo é a principal atitude do homem, porque o homem se vincula a esta encarnação, a esta vida, a este momento,
e esquece de que a vida é eterna e de que nós continuamos a vida após a perca do corpo físico e que esses valores nos acompanham. Essa fraternidade nos aproxima dos seres, mas ainda as nossas imperfeições superam as nossas vontades. O orgulho, a ambição e o egoísmo são mais fortes ainda do que os sentimentos que nos conduzem à paz interior. Então é uma das virtudes mais difíceis que nós temos a superar, aliás, a conquistar, é exatamente essa convivência com os nossos semelhantes na condição de irmãos fraternos propriamente dito. Porque quando nós vemos, ou quando lemos, quando temos informações da vida em planetas mais elevados, nós vamos encontrar essa fraternidade e esse amor ao próximo de uma maneira muito natural naqueles sentimentos, daqueles seres que já conquistaram essa oportunidade. E tudo isso são orientações, são valores a serem buscados por nós, a serem copiados por nós, para que nós nos esforcemos na busca desses valores, cujas dificuldades ainda são extremamente grandes. Por quê? Porque nós nos encontramos ainda muito mais próximo das nossas origens, do primitivismo, do que dos nossos destinos, que é a felicidade eterna, que é a alegria, que é o bem-estar. Mas nada disso é motivo de desânimo ou de tristeza para nós. Somente o tempo e somente as renovações de oportunidades da misericórdia divina é que nós vamos aos poucos conquistando e desenvolvendo esses valores através dessas orientações, desses ensinamentos e ainda um pouco de esforço de cada um de nós. Que na verdade nós não dedicamos esforço qualquer na lapidação das nossas imperfeições. Por quê? Porque isso incomoda a nossa comodidade. É necessário renunciar ao bem-estar suposto, porque o bem-estar propriamente dito nós não conhecemos ainda. Nós conhecemos o bem-estar assentados nos valores do dia a dia da matéria e não nos valores da alma. Então, adquirir bens, valores para a alma, ainda é secundário nos nossos dias, porque nós não temos o resultado da satisfação imediata. E quando nós nos atemos à busca das satisfações da matéria, que esteja ao nosso alcance, a alegria é imediata. É a aquisição de um bem, é uma ilusão que nos felicita aparentemente, que amanhã pode se tornar dolorosa, e assim por diante. Mais para frente, vem a parábola do bom samaritano, que o próprio samaritano nos exemplifica. Ele que era rejeitado pela sociedade da época, ele que era distanciado dos valores da sociedade, foi o único que foi socorrer aquele ser que foi prejudicado pelo seu próprio semelhante em um assalto que o deixou extremamente machucado. E veio o samaritano socorrendo, independente de quem quer que seja. Ele não perguntou qual era a religião, qual era a nacionalidade, qual era o povo dele. Ele não perguntou absolutamente nada. Ele se perturbou e se preocupou em simplesmente amparar, socorrer um ser. Esse ser simplesmente é seu irmão. Esta é a verdadeira caridade que o Cristo nos ensinou, a
Assim como ele socorria a todos, curava a todos que o procuravam, ele falava a todos que queriam ouvi-lo, principalmente aos mais simples e aos mais humildes, porque estes tinham ouvido para ouvir. Ele não procurou a sociedade romana, ele não procurou os diretores ou os administradores da época, porque ele sabia que todos eram corrompidos e todos abusavam do poder, subjugando, massacrando, escravizando o seu semelhante. Ele foi falar àqueles que tinham já um princípio de um sentimento que podia ouvi-lo. E eles se alegravam, porque estavam ouvindo aquilo que necessitavam diante das vidas difíceis daquele tempo, e que não é muito diferente dos dias de hoje, com outras atitudes, com outra forma de ser, os menos favorecidos que também precisam dessa palavra amiga, desse conforto espiritual. E o menos favorecido não é aquele menos favorecido da posse, é o menos favorecido da vontade de entender, de compreender esses ensinamentos maiores que nos alegram e que nos felicitam, apesar de que nós encontramos as dificuldades também de nos propormos a assumir de vez essa natureza ou a exemplificação desses ensinamentos, assim como outros mártires fizeram no passado. Os cristãos que enfrentavam o circo para defender a sua paz íntima, aqueles que se propuseram a aceitar os ensinamentos do Cristo e seguir aquelas orientações, tantos quantos já se encontravam espiritualmente preparados naquela época para receber essas orientações, esses ensinamentos e assumir. Assim como nos dias de hoje, na simplicidade e na humildade, existem tantos e quantos que aceitam essas orientações, esses ensinamentos, e que passam despercebidos ao olhar do orgulho e da vaidade. São aqueles que vivem distante de tudo isso que perturba o bem-estar, tudo que perturba o crescimento e o desenvolvimento da fraternidade entre os homens. Eles vão exemplificando à medida das suas condições aquilo que eles ouviram, aquilo que ensinaram a eles. Mas diante de tudo isso, a distância que nos separa ainda do exercício dessa caridade, do amor ao próximo, preocupa principalmente a nós que temos alguma orientação, algum conhecimento desses valores, sabedores que somos da transição planetária em plena atividade, sendo nos dias de hoje aproximadamente 1 milhão de espíritos transferidos para planeta inferior ao nosso por mês, e nós, diante dessas oportunidades, ainda rejeitamos o trabalho árduo da renovação íntima, infelizmente. Por isso que aqui nos encontramos na busca dessas forças, procurando nos amparar uns aos outros para que possamos compreender as nossas próprias necessidades e também conhecer as nossas faltas, que não são poucas. Tendo ainda a orientação, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade.
mas grandes são as nossas dificuldades, né? De sermos caridosos e sermos humildes. Então ele diz: bem-aventurados, disse, aos pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quererias vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Praticar o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Quando ele diz no Sermão do Monte, bem-aventurados a todos aqueles, ele já se refere, ele já se dirige àqueles que conseguiram conquistar aqueles valores e que terão a oportunidade de serem promovidos a planetas melhores. Olha que ele disse isso há 2000 anos. E nós ainda nos encontramos no lamaçal das nossas angústias, das nossas ambições, do nosso egoísmo. Bom, no dia a dia, esses ensinamentos, essas orientações, e cada dia que passa, parece que vai ficando mais difícil para a gente se libertar das imperfeições que somos portadores. Mas quando a gente lê a respeito daqueles que conseguiram superar essas imperfeições e já se encontram num planeta ditoso ou num planeta melhor, e discorre sobre tudo a condição de vida, a convivência, a harmonia do planeta, mas dá tanta tristeza na gente de saber que por nada, ou por quase nada, ou por mínimo, ou por muito pouca coisa, nós nos deixamos levar à animalidade que nós somos ainda. Como que nós deixamos passar alguma coisinha de valor que nós já tenhamos conquistado? Como nós voltamos ainda ao primitivismo nas nossas atitudes, na nossa postura e no nosso comportamento. Aí depois que passa aquela enchente, aquele tsunami nos nossos sentimentos, aí a gente começa a refletir: meu Deus do céu, mas como que pode estar acontecendo isso ainda? Com tanto que a gente estuda, com tanto que a gente tenta aprender, com tanto que a gente se esforça, ou acha que se esforça para ser diferente ou para ser melhor, e ainda eu me encontro nessa condição. Os espíritos superiores têm razão, é só mesmo o tempo. A regeneração e a modificação de cada um de nós, ela não se dá de um minuto para o outro. É necessário que o comboio da evolução e dos seres, ou a sociedade em que nós vivemos, vai se modificando e nos auxiliando nessa regeneração e adquirindo essas forças necessárias. É o amparo mútuo, é aquele que já cresceu um pouquinho, é o outro que já se melhorou, aquele que conseguiu se educar, aquele que conseguiu exemplificar. É nessa convivência que nós vamos desenvolvendo esses sentimentos e esses valores que nós não conseguimos desenvolver sozinhos, e que a cada minuto, a cada segundo ou a cada contratempo nós voltamos lá na estaca zero, porque nós esquecemos tudo isso. Por quê? Porque ainda nós não conseguimos inserir essas orientações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso ser.
porque as nossas paixões doentias ainda são maiores do que esses valores a serem conquistados. Naquele julgamento supremo inicial da lição de hoje, quando ele vir fazer a separação das ovelhas e os bodes, naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença, sobre que se baseia o libelo? Pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire então somente de uma coisa: se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso, a ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, mesmo com tudo que nos é difícil, o mínimo que nós fizermos, ou o mínimo que nos esforçarmos em benefício nosso e do nosso semelhante, será computado na contabilidade da justiça divina em nosso favor ou em nosso desfavor. Mas quando nós vamos fazer uma prova no nosso currículo escolar, e que são um número X de perguntas para serem respondidas por nós, e se nós tivermos estudado a matéria durante o período que nos foi oportunizado, e quando aquelas perguntas são respondidas por nós com eficiência, com certeza do que nós estamos respondendo, quando nós concluímos aquela sabatina, nós saímos satisfeitos e felizes porque nós demos conta do recado. Agora, quando nós depararmos com a sabatina da nossa última encarnação, quando nos for perguntado do que foi feito, da oportunidade que nos foi dada, no tempo que dispomos, na orientação que nós tivemos acesso, do aprendizado que nos foi dirigido, mas nós não estudamos, nós não vamos saber responder. Evidentemente que nós não vamos ter direito e mérito nenhum de nada. Nós vamos reprovar. E essa reprovação consiste, quando oportunizada pela misericórdia divina, em voltarmos aqui nesse mesmo curso, nessa mesma escola de aprendizado, para aprendermos aquilo que nós negligenciamos na aula anterior. Sendo assim, o esforço individual e o esforço pessoal de cada um de nós compensa e vale a pena nós estudarmos e colocarmos em prática, mesmo com a precariedade dos nossos sentimentos, essas orientações, esses ensinamentos tão claros, tão objetivos, tão simples e tão diretos que nós temos a oportunidade de ter. Que Jesus nos abençoe a todos.